Olá, querido internauta, muito, mas muito boa noite para vocês. Mais uma live do nosso livro, né, do Clube do Livro, no canal Conservadores, né, do Universo. Nós falamos aqui da cidade de Campinas para todo o Brasil. E nós estamos estudando no Clube do Livro o livro do Alexandre Costa, né, Introdução a Nova Ordem Mundial. Nós estamos no capítulo 5 já, né, desse livro. Temos hoje os nossos comentaristas, a Daniele Carvalho, que nós chamamos de Dani, e o Guilherme Fagundes, o nosso homem da informática. É ele que controla tudo aí. Se as coisas caírem, o negócio é com ele. Mas eu já vou avisando o nosso internauta. A situação aqui em Campinas está ameaçando um grande temporal. O nosso céu aqui está bem escuro. Então, se tivermos alguns problemas técnicos, já vamos pedindo desculpas antecipadas, porque a situação está bem feio aqui e é fácil cair a internet nessas situações. Mas é um prazer enorme estar com você, querido internauta, que tem estado conosco, né, nesse nosso Clube do Livro, nesse trabalho que nós fazemos com muito carinho. É um trabalho de formiguinha, mas é o nosso trabalho, né? E nós recomendamos que você leia realmente esse livro, que você vai ficar impressionado dos documentos que aqui estão. O trabalho do Alexandre Costa foi realmente minucioso, é um trabalho científico, ele trabalhou em cima desses dados e nós recomendamos essa leitura, né? Então, nós vamos passar logo aos nossos comentários. Na semana que passou, nós começamos a falar dos planos, né, que é o capítulo 5, sobre os planos dessa nova ordem mundial, como surgiu, as origens. Então, eu vou passar imediatamente para o Guilherme, que ele vai fazer um pequeno resumo do que já foi falado e vai seguir adiante, ok? Guilherme, então, a palavra está com você. Boa noite, Dani e Claire, a todos os telespectadores que nos assistem mais uma vez. Bom, na live anterior nós começamos o capítulo 5 e agora, então, nós adentramos ele de fato no subcapítulo Origens do Plano. Então, hoje a nossa mentalidade é fazer quase que um resumo, ainda muito, muito mais rápido do que costumamos fazer, de todos os tópicos, para que a gente possa, então, ao mesmo tempo que explica, também decorrer mais rápido na leitura do livro, excepcional, aliás, um livro maravilhoso que eu indico a todos. Né? As origens do plano, e esse é o subtópico já no início do capítulo 5, a gente pode já fazer uma contextualização que nós já fizemos, aliás, lá anteriormente, nos primeiros capítulos, onde nós dissemos que ainda no século XX, ali nos anos pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, grupos de pessoas que estavam no poder, em posições chaves, sobretudo na Europa, se reuniam, né, para que pudessem discutir quais seriam os futuros não só das populações europeias, como do mundo. Então, foi aí que começou a se desenhar uma nova ordem mundial, ainda mais com a criação de órgãos mundiais, como a ONU, a OMS, as Nações Unidas, e com esses órgãos, então, mundiais passando diretrizes e instruções para os países, acabou, então, que, inevitavelmente, as constituições fossem enfraquecidas. Né? Hoje nós vemos, por exemplo, a OMS, durante a pandemia, dar instruções ao Brasil, ao governo brasileiro, que vão de encontro, né, que vão ao encontro à Constituição, às regras que estão impostas na Constituição, o ir e vir, que está garantido na Constituição. Vão contra então, né, Vão Guilherme? contra, não ao encontro, de encontro. Exato. E isso acaba, então, divergindo da nossa própria Constituição. Então, foi aí que se deu as origens
desse plano, a nova ordem mundial. Passando para o próximo subcapítulo, os planos anteriores, né? Nós vemos que isso não foi o primeiro exemplar de um grupo ou de uma pessoa que queria o poder para si, não só de um país, mas de várias nações. A história está cheia de exemplares disso, né? Alexandre o Grande, nós temos vários exemplares na própria Bíblia também. E por que que esses impérios, esses imperadores, esses conquistadores não alcançaram a longevidade dos seus reinos e nações? Até agora, por exemplo, né, eles não duram até agora. Por exemplo, o Império Romano acabou há muito tempo, ele não continua. Então, o Alexandre Costa ele traz o porquê que esses planos totalitários não se vingaram, não foram duradouros. E ele traz a questão da tecnologia que hoje nós temos, né, e que eles não tinham. A comunicação instantânea, os satélites, né, a transmissão de vídeo que nós estamos agora, por exemplo. Então, todas essas ferramentas advindas do cérebro humano e que eles não tinham, hoje nós temos, e isso viabiliza planos totalitários muito mais rápido, muito mais instantâneos e com mais longevidade. E a gente E pode pegar um exemplo. E esse controle maior, né? Então, o que a gente vê, sobre o número de pessoas maiores. Exato, principalmente porque, como nós vimos no capítulo passado, o poder ele funciona como uma pirâmide. Então, lá no topo estão os poderosos e poderosos financeiros. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro de bancos, de sociedades secretas, de investidores. É muita coisa que realmente pressiona toda essa pirâmide para chegar lá embaixo nos réis mortais que somos nós, né? Que sofremos todas essas influências. Mas pode continuar. Exato. Então, com toda essa tecnologia, só fechando esse subtópico, com toda essa tecnologia, você consegue alcançar muito mais pessoas do que você alcançava antes. E qual era a maior fonte de informação, de comunicação dos ditadores na época da Bíblia e até após a Bíblia? Após a escritura, né, após a escrita da Bíblia, nós vemos que a principal fonte de comunicação eram cartazes em postes, em aldeias, em praças. Então, era algo que pegava um grupinho de pessoas que moravam ali na região e que mal conseguiam atingir um país inteiro. Então, uma informação demorava meses para se chegar em várias aldeias de todo um território. E hoje a gente consegue alcançar em muito menor tempo e com maior quantidade de pessoas essa informação ou esse plano que uma pessoa mal intencionada tenta instaurar sobre uma nação. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Realmente esse governo totalitário, então, cada vez ele vai se moldando e dando a sua cara muito claramente para todo mundo. E com o advento do marxismo, a coisa ficou, então, de uma forma incrível. Entrando nas universidades, aí a coisa ficou assim, realmente, não vou dizer incontrolável, né? Mas a resistência que nós temos hoje de grupos de direita é assim, é muito grande. A luta é grandiosa quando hoje a maioria é realmente de tendência de esquerda, porque os seus tentáculos subiram e subiram bastante com a ajuda, né, desses grandes pensadores de esquerda, como Antônio Gramsci, né? E esses pensadores entraram nas universidades, então hoje a luta é realmente muito grande. Eu gostaria que você continuasse, né, de falar
massificação do papel estatal. Então, o governo, né, o Estado, é o grande fornecedor de tudo. Então, a gente caminha, é o que o Alexandre Costa coloca aqui para nós, com essa nova ordem mundial, caminha mesmo para um governo totalitário. É assustador? É. Por isso que nós precisamos conhecer o que é, né, Guilherme? Pode continuar. Perfeito, você já fez um apanhado aqui do estágio atual, que é o próximo subcapítulo, né? Então, o próprio Alexandre alerta que o mundo nunca esteve tão perto de um totalitarismo global, né? Então, por quê? Porque o Estado ele foi ganhando poder. Nós, cidadãos, fomos deixando que o Estado se intrometesse em questões particulares. Então, a partir do momento que o Estado te proíbe de fumar em um ambiente fechado, já estão se intrometendo na sua vida pessoal, já estão se intrometendo no pequeno gesto de fumar. Mas, como vem carregado de várias, por exemplo, da questão de saúde, pela questão de se conviver com o próximo, né? Então, como ele vem junto com um pacote enfeitado, com um laço de boas virtudes, as pessoas adotaram esses proibimentos, né? Essas proibições do Estado como bons olhos. Mas não parou aí, porque foi só o início. Então, a partir do momento que te obriga a usar cinto, se não te multa, a partir do momento que te obriga a entrar num ambiente fechado de máscara, com tecido na sua cara, senão você não pode entrar. Então, tudo isso é uma escadinha que nós, desde a década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000, nós fomos deixando e sabe-se lá onde vai parar. Então, é disso que o Alexandre Costa se aborda no estágio atual, onde o Estado, muito em parte por causa do marxismo, se inchou e cresceu e se intrometeu cada vez mais na vida particular, no livre-arbítrio, né? Ele foi se coletivando. Então, o que é o coletivismo? O coletivismo é uma vertente social, é uma mentalidade social onde o indivíduo não tem poder sobre si. Ele tem que sempre pensar no próximo. Ele nunca pode pensar apenas nele. E isso não é correto. Isso não é correto e eu vou explicar por quê. O individualismo, ele tem uma carga maléfica junto com a palavra, né? Você ser individualista. Mas isso é muito recente, essa visão do individualismo como negativa. O individualismo está no mesmo nível do coletivismo, né? Pessoas que são de viés de esquerda geralmente adotam o coletivismo, né? Então, você precisa se vacinar para proteger o próximo. Isso é o coletivismo. Sendo que você não pode ter, então, a última palavra sobre si, você não pode analisar o que é melhor para você. Então, isso é o individualismo. E, ao meu ver, de todos os direitistas e conservadores, o individualismo é a melhor forma de se conduzir, de se conduzir e conduzir uma nação. Então, eu tenho poder sobre mim e o outro tem poder sobre ele. Se ele achar que ele deva tomar a vacina, que é o melhor para ele, então que ele tome. Não necessariamente eu preciso tomar por causa dele. Então, eu não sou coletivista, duvido que alguém aqui seja, e o plano atual de governo mundial, e que o Alexandre aqui descreve, é de um Estado coletivista, inchado, que se intromete na vida das pessoas. E eu só queria dar um depoimento desse domingo. Eu fui à missa, como vou todos os domingos de manhã, e o padre, um padre substituto do padre que sempre faz as missas, que é o padre Rogério, ele não pôde ir por algum motivo e foi um substituto. Esse substituto, em dado momento da pregação, ele simplesmente condenou aqueles que não tomaram a vacina, chamando de individualistas, chamando de cabeças duras, chamando de pessoas inconsequentes. Então, assim, é só um depoimento que eu faço, porque imagine em quantas igrejas acontecem isso todos os dias, diariamente. Mas isso é um outro assunto, né? A política dentro da igreja, isso vale uma pauta de uma live. Mas o que eu estou dizendo olha como isso está impregnado na mente das pessoas, né? O coletivismo. Você não analisar o que é melhor para si, mas sempre pensando mais no outro do que em si mesmo. Então, eu não concordo com isso e duvido que alguém que esteja assistindo, ou vocês aqui participantes,
concorde com essa mentalidade. E alguém quer acrescentar alguma coisa? Ou vou para o próximo? Isso não significa que, por eu pensar na minha pessoa, eu não vou pensar no próximo, né? Isso não significa isso. Eu não vou prejudicar o próximo, mas o que o Guilherme está colocando bem no sentido de que a voz do cidadão não tem mais nenhuma força. Ele não tem mais o seu um nome, ele tem um número, ele não é mais alguém que possa ser ouvido, mas ele tem que seguir o que o rebanho tá conduzindo. Então, vamos entender bem a colocação, né, do Guilherme, quando ele fala de coletivismo e individualismo, tá? Então, quando eu penso, por exemplo, vamos supor que eu não queira tomar vacina. É um direito meu, eu não. Vamos supor que eu tenha dúvidas a respeito dessa vacina e eu fique com medo. Vamos supor, né, eu sou alérgica a uma série de coisas, então vamos supor, eu não vou tomar essa vacina por causa só porque eu falei que eu sou alérgica, né? Eu tinha que espirrar. Então, vamos supor que eu não queira tomar vacina porque eu tenho medo ou alguma coisa. E então isso deveria ser respeitado. Eu poderia ir ao médico, pegar um certificado de que eu não posso tomar vacina por isso. Porém, eu vou ser condenada. Se alguém souber que eu não tenho o comprovante da vacina para entrar em qualquer lugar, eu seria condenada. Eu não poderia entrar no cinema, eu não poderia fazer uma compra, ir a um shopping, passear num parque. Quer dizer, se a vacina protege, então quem está protegido não precisaria ter medo, não é verdade? Então, é nesse sentido Exato. que o Guilherme realmente tá batendo na tecla, né? Exato. E é por isso que o comunismo, ele é o canto da sereia. É agradável ouvir. Vamos pensar no Isso, próximo? Vamos sempre pensar no próximo? Mas e você? E o que é melhor para você? E não é algo que um anula o outro, né? Você pensar em si, você não está prejudicando o outro. Então é isso que o uhum, comunismo tenta passar, né? O coletivismo tenta uhum, passar. Você vai prejudicar o outro. Não. Isso é antilógico. Se a vacina uhum, funciona, vamos colocar que a vacina funciona. Se a vacina funciona, quem tomou está protegido. Fim de assunto. Fim de assunto. exato. A menos que ela não funcione. Aí eu concordaria que todo mundo deva se vacinar. Mas, de qualquer maneira, então, é isso que eu quis passar, né? O coletivismo e o individualismo, e cabe você, Isso, telespectador, uma vez sabendo disso, pensar de uma forma ou de outra. Veja o que é melhor para você. Bom, exatamente. e aí o Alexandre passa para o Nações e Soberanias, que é um outro subtópico, Isso. né? Uhum. Então, o que eu disse já no início é que as soberanias começaram a ser ameaçadas uma vez que esse plano global de poder foi instaurado, uma vez tendo diretrizes, regras e outras formas de orientações desses grupos de pessoas que formam essas nações, essas instituições globais, essas soberanias são ameaçadas e essas constituições são passadas para segundo plano, né? E nós vimos isso mais do que nunca na fraudemia. Nós vimos isso e talvez piore cada vez mais, né? Esperamos que não. Cabe dizer que essas decisões governamentais elas devem ser unânimes, devem respeitar suas constituições e se valer a pena, se for coerente essas orientações, por exemplo, que a OMS passa, aí sim cabe adotá-la, mas não simplesmente ouvi-la e só porque veio da OMS adotar automaticamente, sem um senso crítico, sem ver a viabilidade econômica dessa ação. Então, nós vimos muito isso da oposição querendo abalar o governo Bolsonaro de alguma maneira,
sempre adotando essas orientações da OMS quando eram conveniente a estes, né? Quando esses governadores opositores do governo Bolsonaro recebiam uma orientação da OMS que fosse contrária à mentalidade dele, por exemplo, da não vacinação em crianças e adolescentes, o João Dória, mesmo assim, vacinou. Por quê? Porque era coerente a ele, porque ele queria votos por vacinar esse grupo de pessoas, essa faixa etária de pessoas. Então, ele pensou na eleição dele, na possível eleição dele para governo presidencial, para a cadeira da presidência, e não ignorou uma orientação da OMS e das diretrizes da mesma. Então, a gente vê que não é sobre virtude, não é sobre proteção, é sobre a sua carreira política, sobre os interesses individuais e escusos dos políticos do cenário brasileiro. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu vou para o anti-Estados Unidos. Vamos passar para a Perfeito. Dani, então, para a Dani poder Combinado. comentar alguma coisa, Dani. O que foi esse sentimento, né, anti-Estados Unidos, né? Ele surgiu como não é de agora, mas é um sentimento já bem justamente até na época do regime militar, né? Tinha esse sentimento anti-Estados Unidos. Dani, o que você poderia... Quais são os seus comentários a respeito? Eu gostaria que você, inclusive, incluísse depois essa visão anti-Estados Unidos e depois você já fizesse também a mesma visão anti-Israel. E o que é que isso tem a ver com a nova ordem mundial, né? Vamos lá. Bom, os Estados Unidos ele sempre carregou um estigma, né, de um país assim subversivo, de um país que quebra as regras, de um país que não abaixa a cabeça, de um país que tem nariz empinado, e na realidade não é nada disso. Lembrando a história dos Estados Unidos, foram povos, pessoas que fugiram, né, de perseguições, algumas delas religiosas, outras políticas, e vieram para a América para fundar um país livre. Tanto que você vê a Constituição deles, eles prezam muito isso, a liberdade do indivíduo, não do coletivo, né? Do indivíduo. Então, tem estados que eles defendem com unhas e dentes o direito do cidadão. E isso incomoda, né? Incomoda vários países que têm aí como que eu diria? Como tendência a ser comunista, socialista, né? Até fascista. Exatamente. Alguns anarquistas, vão contra, né? Vão contra, né? Então, na verdade, é um misto de desinformação e, no fundo, é inveja mesmo, né? Como o Alexandre coloca aqui. Isso, quando você tem um país que joga na sua cara o que é realmente a liberdade, aquilo que o cidadão precisa... Olha, os Estados Unidos, ele não é um país perfeito, ele tem lá suas coisas erradas também, mas ele é um dos países que mais respeitam a individualidade do ser humano. E, às vezes, algumas chegam até a ser ofensivas, né? Como, por exemplo, o direito ao aborto. Lá eles respeitam, tem alguns estados que respeitam essa prática. Nós, como cristãos, somos contra, mas para você ver até onde a liberdade existe nos Estados Unidos, que, né, agora no governo do Biden está ficando meio ameaçada, né? Antes no do Trump tinha bem mais liberdade. Mas, enfim, então, quando países que flertam com esses tipos de políticas, veem uma coisa dessas, eles falam assim, não, eles não podem fazer isso, eles estão atrapalhando os nossos planos. E aí surge a inveja, aí surge a maledicência. Assim, os Estados Unidos é bom só para fazer negócio, para ficar rico, para ganhar dinheiro, mas para seguir as liberdades, para seguir o estilo de vida, de maneira alguma. Nós temos que continuar sendo essa vidinha, né?
essa vidinha de prisão, essa vidinha de mentalidade pequena. Se eu não concordo com o que o meu vizinho diz, eu vou lá e mando prender, ou eu mesmo extermino ele, ou denuncio ele, né, nas mídias sociais, que parece que isso agora virou moda, né, o fato de discordar. Lembrando que há discordâncias que realmente devem ser colocadas na mídia e tal, porque ela fere a Constituição e fere o indivíduo. Mas há desavenças que, sabe, como essas, por exemplo, da vacina, estão chegando a expor pessoas não vacinadas na mídia. Isso é errado, porque é o seu direito sobre o seu corpo. Ninguém pode determinar se isso é bom ou ruim para você. Tanto que quando você interna no hospital, vai fazer uma cirurgia, você assina um termo de consentimento. Então, quer dizer, ninguém pode fazer... Oi? Eu só queria fazer um adendo sobre o anti-Estados Unidos, né, que eu acho que nasceu muito depois da Revolução Cubana, aqui na América Latina, quando o Castro, assumindo o poder, atacava recorrentemente os Estados Unidos, né? E aí eu acho que começou muito essa coisa do imperialismo americano, muito em parte por causa da Revolução Cubana, que até hoje continua, né, o regime cubano, e que depois se acentuou muito no Brasil no regime militar, no dito golpe, onde existe até hoje a falácia de que teve dedo americano no regime militar, no golpe americano, no golpe militar aqui no Brasil, quando na verdade não teve nenhuma influência americana, mas que, querendo alimentar essa narrativa do imperialismo americano, se fala até hoje que teve dedo americano, quando na verdade não teve, e isso cabe um tema só de uma live, só para isso, porque é muito bom mesmo. Isso é o trabalho isso é o trabalho da desinformação, né? Através da desinformação, você subjuga nações e povos. E dito isso, a gente entra na parte do anti-Israel, né? Também. O que Israel... Oi, Caio? Também. Exato. Pode entrar, pode continuar. O que Israel tem a ver com isso? Gente, Israel é um país que, olha, teve que lutar para ser soberano, para ser reconhecido. E foi aqui, ó, no século XX, logo ali atrás, que ele realmente foi reconhecido como Estado, como nação. Esse povo sofreu e sofre ainda até hoje. E o que a nova ordem mundial quer fazer? Quer usá-los como estopim, né, de uma possível futura guerra, pegando usando ele como estopim para uma possível futura guerra, colocando Israel como um pária, né? Como uma nação que está sendo destroçada, destruída por outros países. Nós temos que defendê-los, temos que socorrer. O anti-americanismo está querendo pegar e destruir, e assim colocar em prática aquilo que eles, em reuniões secretas, nos séculos XVIII, nos séculos XIX, nos séculos XX, fizeram para dominar o mundo. Não pense que a nova ordem mundial surgiu ontem. Imagina, ela tem uns bons e muitos bons anos. E como nós vimos, várias famílias influentes. Rothschild sempre esteve nesse jogo. E os Rockefeller nada mais faz do que obedecê-los e fazer com que essa nova ordem mundial se propague e se financie. Então, não seja enganado. Não dê ouvidos a tudo que você ouça. Procure, pesquise. Nem tudo que se diz é verdade. E, dito isso, você pode, quando tiver a oportunidade, estudar os livros da KGB sobre desinformação. Eles são mestres nisso. Se você quiser esconder a verdade, esconda desinformando, dizendo ela, mas de outra maneira que a pessoa não consegue entender nem assimilar. E é isso que o Costa está dizendo aqui, sobre a questão dos americanos, sobre a questão de Israel, e sobre a questão também de outros, né, de outros órgãos que aí influenciam muito a mídia, influenciam muito a opinião, e isso é muito perigoso. Como foi dito, lá no passado não se conseguiu implementar a nova ordem mundial, justamente pela dificuldade de disseminar informação, seja ela verdadeira ou falsa. Mas com o advento da internet, da tecnologia, do smartphone, do iPhone, isso já não é mais problema. Essa barreira já foi passada. Agora a questão é nos calar. Calar aqueles que são vozes dissidentes, aqueles que não concordam, que desconfiam, que procuram ver se realmente é essa informação. Tanto que nós temos um ministro togado aí, né?
Eu não vou dar muita pista, não, mas ele é lá do TSE, dizendo que é imperial que se regulamente as mídias, ou seja, só vai falar aquilo que eu falar que é verdade, aquilo que eu concordar que é certo e nada mais além disso. Então, acredito que nós vamos voltar lá para os tempos da Prela, né? Onde Gutenberg fez lá o seu primeiro manuscrito, seu primeiro folhetim. Acredito que em breve nós teremos que voltar a esses tempos antigos e espero que nós tenhamos êxito, porque a verdade ela deve sempre prevalecer. Afinal de contas, é por ela que os países, né, subsistem, que as pessoas existem e que nós estamos aqui hoje falando para você poder ficar atento e poder estar prestando atenção para que o seu filho, o seu neto, as futuras gerações também possam ter, nem que seja uma pequena oportunidade de conhecer isso. E aí eu volto para a Claire. Posso fazer só um adendo sobre Israel, Claire, rapidinho? Isso, eu gostaria, sim. Ó, acontece, só fazendo um apanhado histórico, né? A gente vê que os judeus, Isso. desde o início, antes mesmo de Jesus Cristo, vêm sendo perseguidos em todas as nações, em todas as épocas. Acho que se a gente fala que os negros, e eu não quero desmerecer a escravidão, não quero, não estou desmerecendo, mas se a gente fala que existe um grupo oprimido no mundo, são os judeus. São os judeus. Mais até que Exatamente. os negros. Porque é muito antes da escravidão africana que eles vêm sofrendo, e eles só conseguiram novamente a pátria deles só no século XX. Então, foram milênios fora, um milênio, pelo menos, fora da terra sagrada, que é o oásis dele, né? Que está na Bíblia, né? A terra prometida. Então, eles só conseguiram voltar para a terra deles no século XX. 1948. Exato, depois da 1948. Segunda Guerra Mundial. Então, nós vimos o quê? Recentemente, uma guerra baixa, vil e sem escrúpulos nenhum, vindo do Hamas contra Israel, atingindo com mísseis durante quase um mês, mísseis o tempo todo, e assim, não tinha cessar-fogo, era o tempo todo, durante a noite, durante o dia, e Israel, que é um país extremamente avançado tecnologicamente, conseguiu impedir que esses mísseis atingissem a cidade, porque eles tinham proteções e tinham tecnologias que são só deles e que eles criaram. Então, Israel é um povo extremamente inteligente. Os judeus, de uma forma geral, são pessoas que possuem extrema habilidade científica e que são os maiores detentores de prêmios Nobel. Isso poucas pessoas sabem. Eles ganham muito prêmios Nobel. Você fazer um apanhado, eles são os que mais ganham, porque são povos estudiosos, povos que honram a moral, a fé, a religião, tem princípios, né? E que o Hamas, que é um grupo terrorista, que a mídia tenta passar como um grupo não radical, sendo que é radical, sendo que é criminoso. Esse grupo, então... Como se fosse um grupo que defende os palestinos. Exato. E, na verdade, ele é um grupo terrorista mesmo. E o fato de Israel se defender, quer dizer, se você me ataca e eu me defendo, eu vou causar, claro que eu vou causar algum dano para quem está me atacando. Então, a mídia que faz parte da nova ordem mundial, toda essa mídia faz parte. Então, quando Israel se defende, Israel é a nação malvadona. Onde se viu... Ataque é diferente de contra-ataque. Se você está sendo atacado, você vai contra-atacar. Mas a guerra é de linguagem, e a mídia passou pano para o Hamas, que é um grupo terrorista, e que só ia completar, e finalizando e passando de volta para a Claire, que esse grupo é financiado pelo Irã, que é um Estado islâmico, né? A religião predominante do Irã é o islamismo, e o islamismo, assim como a nova ordem mundial, assim como o marxismo, assim como o socialismo, querem o fim de Israel, porque Israel é um pária hoje no mundo por ser cristão, né? Por acreditar em Cristo, né? Por ter uma história milenar da religião bíblica. E isso é um símbolo negativo para essa gente que é ateísta, que é satânica, que quer o poder para si, e que, assim como Taiwan, Israel tem que ser eliminado do mapa. A China não quer Taiwan, o Irã não quer Taiwan,
Então, esses países muçulmanos não querem o Taiwan e nem o governo Biden também não quer, porque se quisessem, teriam ajudado ele durante essa guerra, que foi durante o governo Biden, não o governo Trump. O Trump teria ajudado Israel, mas o governo Biden não ajudou. Passo a Cleber. Bom, entramos então aqui, Guilherme, no componente espiritual, né? O componente espiritual dessa trama, né? Que aparentemente parece desconexo, né? Mas, como o Alexandre coloca aqui, na verdade, ele mostra toda a malignidade dessas ações. Então, não há dúvida que o sentimento antirreligioso, né, que está presente em todas as etapas da implantação desse governo totalitário, não é? É uma evidência de que a nova ordem mundial, né, para ela obter o sucesso que ela deseja, para ela ser realmente eficiente, ela deve mudar o papel das religiões na sociedade, de forma a destruir e a desconstruir, não é, a figura de Deus. Vejamos, por exemplo, agora, final de ano, o mês de dezembro, para o cristianismo, é uma festa extremamente importante, né, que é a festa que se comemora o nascimento de Jesus. Então, sempre, né, desde que eu, debaixo dos meus 72 anos, né, sempre comemorei Natal como sendo, né, o nascimento de Jesus, e uma festa muito bonita, muito colorida, com muitas luzes e tudo mais. Gente, este ano está mesmo assim algo assustador. A gente não vê muitos motivos de Natal, são poucos. Eu digo aqui por Campinas, né? Nós não temos, a prefeitura sempre vai alegar que não tem dinheiro, né? Do lado de Campinas, eu tenho uma cidade chamada Paulínia. Eu fiquei assim impressionada com as luzes, com o colorido, que coisa maravilhosa que a prefeitura de Paulínia fez, encheu de luzes a cidade, sabe? Árvores muito bonitas, cada uma de uma cor, enfeitando, porque Paulínia ela tem assim rotatórias, é muito interessante. Saindo do centro de Paulínia, você tem rotatórias, o que facilita bastante a fluência do trânsito. Então, cada rotatória tem uma árvore linda. E o que no sábado eu tive essa oportunidade de andar um pouquinho pelo centro, e eu fiquei encantada, as famílias, todo mundo saindo para as ruas, ah, tirando fotos e comemorando. É uma festa. E o que a gente está observando, que essa festa está sendo assim praticamente Criminalizada. sufocada. Criminalizada. Sufocada. Eu não sei, eu não tenho andado muito por Campinas, mas vocês que estão mais por aqui podem dizer, temos realmente alguma coisa que fala, que bonita, a cidade está enfeitada para a gente comemorar o Natal? Vocês veem isso? Eu estive no centro de Campinas. Eu estive no centro de Campinas semana passada e tinham efeitos, decorações vagabundas na 13 de maio, que é a principal avenida de comércio aqui de Campinas. O máximo que tinha aquelas luzinhas vagabundas mesmo, desculpa o termo, e que não tinha mais nada, não tinha nada referente a Jesus Cristo, não tinha nada referente, nem uma árvore de Natal tinha, então assim, tudo muito safado mesmo. Aí, entrando na igreja, na Catedral Metropolitana de Campinas, que eu vi realmente verdadeiras decorações, presépios, árvore de Natal, então, coisas mais de qualidade que aí não foi o Estado que forneceu, e sim a própria igreja, né?
Campinas, ela só sabe cobrar altos impostos, né? Mas não consegue devolver o mínimo para o seu cidadão. E quem faz isso é a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura não tem lá a reserva, a finança deles, para fazer uma decoração tão, como diz o Guilherme, tão vagabunda, sabe? Tão chula. Eu lembro antigamente tinha os presépios de Natal, a 13 de maio era totalmente decorada com as luzes, a Glicério também era decorada com luzes, e agora A própria a prefeitura prefeitura. tinha cascatinhas de luzes e tal. Depois que entrou essa fraudemia, todas as festas religiosas são proibidas. Entrar na igreja foi proibido, mas todas as festas pagãs, como, por exemplo, carnaval, Vamos ver, né? passeatas aí de certos grupos, que eu não vou falar o nome para não causar polêmica, pode, Aham. pode. Campanha política? Pode. Natal, nem pensar. Ir cultuar a Deus, não, você pode orar na sua casa, você não precisa de igreja. Mas o seu dinheiro cristão, eles precisam, viu? Você que é crente, que vai na igreja, que é católico, que é cristão, que é evangélico, o dinheiro de vocês eles querem, mas respeitar a religião de vocês, que é a minha também, e respeitar os cultos e as festas religiosas que nós temos prazer em fazer, não. Pense nisso. Pense muito bem nisso. 2022 está aí. Só isso que eu tenho para dizer. Vamos lá. Guilherme, eu gostaria que você, emendando nesse assunto, que você falasse sobre um tópico aqui que eu achei fantástico, que o Costa coloca, né, o Alexandre Costa coloca, e que ele chama de o exagero como arma de destruição em massa. O que vem a ser isso, Guilherme? Que esse daqui, a gente está quase terminando o capítulo 5, né? E o que é essa arma aqui que o Costa coloca? Bom, eu só queria pegar o gancho da Dani ainda, né? Se a gente parar para ver, nas últimas décadas, então vem se acentuado isso, né? A proibição do termo Natal. Então, quando a gente vai, por exemplo, numa loja, no mês de dezembro, comprar um presente, o que a vendedora fala para a gente? Boas festas. Não fala Bom Natal. Boas festas. Então, tira a gente fala conotação mais Feliz religiosa. Natal. E aí você tira a conotação religiosa, vira algo generalista. Então, o que a gente está comemorando? Eu não sei mais o que a gente está comemorando. Não é o nascimento de Jesus? Ou é a vinda do Papai Noel? É o Papai Noel que se trata? Eu acho que não. Quer dizer, Papai Noel nasceu de um comercial da Coca-Cola. Então, a gente tem que parar para pensar da onde veio o que a gente hoje adota como cultura, né? Então, o Papai Noel veio de um comercial de um refrigerante. Jesus Cristo, o nascimento de Jesus Cristo é milenar, vem de um livro sagrado e que é uma religião majoritária no Brasil. Então, eu não fico com Jesus Cristo, né? Escolhendo entre o Papai Noel. Então, a gente tem que parar para pensar até mesmo na linguagem que a gente usa. A gente vive uma guerra de linguagens. Então, ao invés de você... Desinformação. É a desinformação. Desinformação. Linguagem e desinformação. Então, você, ao desejar um Feliz Natal para alguém, deseja um Feliz Natal, não deseja boas festas. Começa aí, né? Então, é uma mudança de cultura que começa na linguagem. E a gente vê, por exemplo, no Google, no mês de dezembro, algo referente a Jesus Cristo? Não. A gente vê luzinhas. Então, sempre tem uma decoração ali do logo do Google. Bolinhas, né? Algumas bolinhas. Na né? Páscoa, a gente vê coelho, a gente não vê a conotação religiosa, a gente vê coelhos, a gente vê o ovo de Páscoa. Então, é sempre essa deturpação do real significado desse feriado, né? Então, porém, o dinheiro dos cristãos, eles querem, né? Os votos dos cristãos, eles também querem, né? E eu volto a repetir, não nos respeitam. Não nos respeitam. Então, as comemorações religiosas que representam a maioria da sociedade brasileira, a maioria da sociedade brasileira é cristã, então isso não está sendo respeitado, lamentavelmente. E, Guilherme, eu gostaria que você entrasse, então, nesse tópico que é bastante interessante, o exagero como arma de destruição em massa.
Então a tendência, aqui mesmo, o próprio Alexandre fala, né? A tendência ao exagero está na raiz das doenças espirituais que Evagrio Pontócio classificou como as antagonistas das virtudes que o homem herdou de Deus. Né? Então, segundo o pensador cristão, Deus deu ao homem a virtude da temperança para que resistisse aos exageros da gula, da castidade, para evitar a luxúria, Aham. a caridade, para vencer a avareza, derrotar a inveja, deu a solidariedade, né? Ganhamos a disposição para lutar contra a preguiça, contra a ira, a paciência, e para que possamos vencer, que foram dadas ao homem, e para que possamos vencer a vaidade, a soberba, o orgulho, e recebemos a humildade, né? Então, essas são virtudes que foram dadas, né, por Deus aos homens, e que teve, então, esses contrapesos, né? Porque a gente está no mundo e o cristão acredita nisso só de passagem. Então, a gente está numa uma provação, um teste, e que se nós passarmos, se nós acreditarmos em Deus e fizermos, e fomos o mais próximos de Jesus Cristo possível, nós iremos para o reino dos céus, né? Há aqueles que acreditam em céu, inferno, em Jesus Cristo, né? Então, aqueles que acreditam pensam nisso, que essas virtudes foram dadas por Deus e cabe a exercermos da melhor forma possível. Afinal, nós estamos aqui de passagem. Mas melhor que isso, melhor que eu para explicar isso é a Dani. A Dani, ela fala muito bem sobre teologia, então passo a palavra a ela. Então, e as virtudes, essas virtudes que tão bem que, né, que o Guilherme apontou, que no século IV foi bem delimitada por Evagrio Pontico, né? Olha lá, vamos rever isso daqui, Guilherme, que eu achei muito importante. Então, esse pensador ele mostra que nós herdamos de Deus. Por quê? Porque o ser humano, segundo a palavra de Deus, ele foi feito imagem e semelhança dele. Se é imagem e semelhança dele, ele tem algumas coisas que o identificam como imagem e semelhança de Deus. Então, as virtudes de Deus passariam para o ser humano, não é? Então, ele diz aqui, né, que ele deu temperança para que o ser humano reagisse contra o que? A gula, que é o quê? Exagero. Eu tenho que comer para me alimentar e não comer até me sentir enfastiado, né? Ele deu a castidade para evitar a luxúria. Ou eu tenho algumas necessidades, mas eu não devo exagerar nessas necessidades, né? Ele me deu a caridade para eu vencer a avareza. Então, eu quero só para mim, só para mim, só para mim, né? Então, e ele me deu para a solidariedade para eu realmente derrotar a inveja. O que é inveja? É querer algo que é do outro, né? Deus me deu a disposição, a energia para vencer a preguiça, não é? Deus deu para nós o quê? Deu a paciência para que a gente pudesse vencer o quê? A vaidade, a soberba, o orgulho. Deus nos deu o quê? A humildade. O ser humano mais humilde que pisou nessa face da terra chama-se Jesus Cristo. O ato dele lavar os pés dos apóstolos, que é um ato assim impressionante na cultura judaica, o que acontecia quando você recebia pessoas naquela época na sua casa? Existiam escravos, mas os escravos não eram por causa de cor, nada disso. Se alguém ficou devedor de alguma coisa, ele era escravizado até ele pagar a dívida dele. E existiam escravos judeus e existiam escravos não judeus.
Então, esse ato de lavar os pés, mesmo que você tivesse na sua casa um escravo judeu, não era feito. O escravo judeu jamais lavava os pés de uma pessoa que chegasse na sua casa, porque as estradas eram muito empoeiradas, então a pessoa andava só de sandália, chegava na sua casa com os pés sujos, então os pés eram lavados, era um costume hebraico. E nunca era feito por um escravo judeu, era feito por um escravo que não fosse judeu. No entanto, Jesus mostra toda a humildade, ele, sendo judeu até a medula, ele lava os pés dos discípulos. Ele deu exemplo. Isso é fantástico. O cristianismo é maravilhoso. O cristianismo mostra amor, mostra consideração pelo outro, né? Então, o que a gente vê na nova ordem mundial é um ataque assim violento à cultura tanto judaica, que a cultura judaica respeita, sem dúvida, o direito do outro, né? Como a cristã. Então, é por isso que eles entram assim com uma força grandiosa, né? Enorme contra essas duas culturas, a judaica e a cristã. Dani, você quer falar alguma coisa? Eu só estava, enquanto você estava comentando, eu me lembrei, né, que a festa de Natal, ela é milenar, né? Ela não é exclusiva do século XX nem do século XXI. Ela transcende todos os tempos, desde quando Jesus nasceu naquele pequeno estábulo no meio dos animais. E me recordo também, eu não sei se é verídico, né? Mas Martinho Lutero, ele estava a caminho de casa na noite de Natal. E eis que ele olha para o céu em meio a pinheiros e vê o céu totalmente estrelado, porque naquela época não existia luz, né? Então, eles tiveram um privilégio que nós não temos, de ver um céu magnífico. E aí, dali, ele se sentiu tão alegre, tão feliz, que ele foi para a casa dele com um pinheirinho, enfeitou com bolinhas para lembrar do céu iluminado, e surgiu a canção Noite Feliz. Noite feliz. Então, assim, é tão incrível o que o cristianismo faz com o ser humano. Ele extrai o que existe de melhor, o que existe de bom, o que existe de agradável. E a nova ordem mundial quer retirar tudo isso, porque quando você retira isso, você retira a esperança da pessoa. E sem esperança, o ser humano não luta. Sem esperança, o ser humano não progride, não vai para frente. Então, se torna mais fácil você dominá-lo e fazê-lo com que ele obedeça ao que você quiser, independente até da vida dele estar em risco ou não. Então, é nisso que o cristianismo é uma arma, é algo perigoso para eles, porque transmite esperança, transmite algo por que lutar, algo pelo que é bom, algo pelo que vale a pena realmente morrer. Então, por isso que eles estão nos minando. E eu volto a falar, o que interessa? Interessa apenas o dinheiro dos cristãos e votos, porque a sua religião, aquilo que você pensa e o que você preza em comemorar não significa mais nada. E volto a falar, preste atenção nisso. Será que vale a pena algumas decisões? Será que vale a pena algumas pessoas estar lá te representando? Se é que, de fato, elas representam você em alguma coisa? Aí eu volto para você, Clélia. Então, Guilherme, eu gostaria que você agora entrasse num outro tópico bastante interessante. Ainda nesse tópico, as pedras da Geórgia, vou querer que você fale, mas antes, tem aqui um comentário assim, muito interessante que eu gostaria de colocar que o Costa faz a respeito do padre Paulo Ricardo, né? Que ele fala, né? No mundo atual. Eu sou fã dele. Você é fã dele, eu também. Eu sou cristã de doutrina batista, mas eu admiro demais o padre Paulo Ricardo, né? Então, só para fazer um comentário aqui, né? Do Costa.
Ele fala, no mundo atual, dificilmente alguém é condenado publicamente por cometer algum desses exageros. Ou seja, hoje, as pessoas, a gente está falando dos exageros, são os exageros hoje que são enaltecidos. Ou seja, a luxúria, a gula, entendeu? Os pratos hoje refinados, né? Muito refinados, entendeu? A soberba, o orgulho, as pessoas... Isso tudo é que é enaltecido, são esses exageros que são enaltecidos, né? E o padre Paulo Ricardo, ele fala muito a respeito desses exageros, sabe? Ele coloca bem... se condená-los, né, Claire? Ai de você se condená-los. É taxado como extremista, como terraplanista, nossa... Exatamente. Então, aí o Costa, ele coloca assim, eu deixo claro aqui que o exagero não significa apenas quantidade, mas também qualidade, quando esta se transforma em um especificismo ou especialismos desnecessários. Ele coloca, nos dois casos pode existir o exagero, o refino exagerado de pratos, né? Também é gula, ele coloca, né? Assim como os vícios de bebidas ou qualquer outro tipo de droga, né? Na luxúria, não apenas o número de parceiros, mas a necessidade de especificidade exagerada ou exoticidade do ato. E eu queria fazer só uma observação, que uma amiga falou para mim, você vai começar a ver 3 pessoas de mãos dadas. 3 pessoas de mãos dadas. Podem ser 3 mulheres, pode ser um homem, uma mulher, outro homem, pode ser um homem, 2 mulheres. Por quê? Porque agora é moda o casamento de 3 pessoas. Posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Um aluno do Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho já falou sobre isso. O que acontece? Um casal, ele é, pela lógica, constituído pelo homem e pela mulher. Dito isso, quais são os 3 critérios para a formação de um casal? Número, gênero e grau. Então, se você não tem um gênero, ou seja, se você pode ter 2 homens e 2 mulheres, você não tem o número. Então, uma coisa está conectada à outra. Se você não tem mais o gênero homem e mulher, você pode ter, por isso, né? Porque um é consonante ao outro, 3, 4, 5, 6. Então, você já não tem o número 2. Por que 2? Porque existem 2 sexos, o homem e a mulher. Então, uma coisa está conectada à outra, e o que a amiga da Claire disse faz todo sentido, e nós veremos cada vez mais grupos de pessoas numa relação amorosa. Posso já adentrar nesse eu gostaria só de interrompê-los. Eu vou me despedir, porque, infelizmente, eu vou precisar me ausentar. Então, eu queria já agradecer de antemão aos nossos internautas que estão aqui conosco. Esse assunto é muito gostoso de debater e dá vontade de ficar horas, mas, infelizmente, o YouTube não permite e nós também temos os nossos compromissos. Então, foi um prazer estar com vocês nessa noite. Foi um prazer debater. Estudem, estudem, porque a nossa liberdade, a nossa felicidade está ali, a um passo e nas nossas mãos. Então, um grande beijo, forte abraço, um prazer ter conversado com o Guilherme, com a Claire. Até a próxima segunda-feira, né? Um beijão para vocês. Isso. Tchau, tchau, Dani. Dani, muito obrigada, viu, pela sua participação. Então, Claire, nós estamos em 58 minutos. É ideal a gente finalizar ou já finaliza o capítulo, estourando o tempo? Vamos. Eu só queria falar rapidinho sobre esses exageros, terminar, né? Que ele coloca, ele fala sobre a cobiça, que ela é incentivada, né? Ao mesmo tempo que é uma revolução cultural, né? As propagandas fazem alusão a isso, né? A preguiça passou a ser vista como uma gloriosa resistência ao trabalho explorador, não é?
O irado passou a significar uma situação excepcionalmente boa. Olha só, ou o indivíduo com atitude, quer dizer, a pessoa que manifesta a ira, a raiva, é porque ele tem atitude, né? E então eu gostaria que você fizesse aqui terminasse o capítulo com as pedras de Geórgia para a gente terminar o capítulo. Isso. Então, é até uma curiosidade, né, que o Alexandre traz. Então, ele fala que no condado de Elbert, no estado da Geórgia, no sudoeste, ou melhor, no sudeste dos Estados Unidos, encontra-se um monumento, né, chamado Georgia Guindennon Stones, ou simplesmente Stone Americana, né? São paredes de pedra dispostas como um X, e nela existem inscrições, né? E são as seguintes, eu vou ditá-las uma por uma. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões em um balanço constante com a natureza. Controlar a reprodução de maneira sábia, aperfeiçoando as condições físicas e a diversidade. Unir a humanidade com um novo idioma vigente. Controlar a paixão, fé, tradição e todas as coisas com razão moderada. Proteger povos e nações com leis e cortes justas. Permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em uma corte mundial. Evitar leis insignificantes e governantes desnecessários. Balancear direitos pessoais com deveres sociais. Valorizar a verdade, beleza, amor, procurando a harmonia com o infinito. Não ser um câncer na terra, deixando espaço para a natureza. Então, se a gente fosse falar sobre cada tópico aqui, nós demoraríamos muito tempo e já estouramos o tempo. Mas o que eu posso perceber só por essas pautas são várias diretrizes globalistas, comunistas, né, que vão de encontro com o que a gente acredita. E são quase que novos mandamentos, né? Existem os 10 mandamentos na Bíblia e existem esses aqui, que são 3, 6, 7, 8, 9, 10, que não é coincidência ter 10, né? E se assimila os 10 mandamentos. Não parece que não faz um contraponto aí? Faz sim. E outra coisa, no início desse capítulo, ele diz sobre a substituição do que a gente acredita hoje. Então, você tira a cultura de um povo e introduz outra coisa. Você tira o cristianismo e introduz novos mandamentos. Faz todo sentido, e na próxima live, então, a gente se debruça sobre cada tópico, porque vale a pena. Cléria, eu passo a palavra a você para fazer as despedidas finais. Ok. Meu querido internauta, eu agradeço demais a sua atenção. A gente tentou correr um pouquinho com esse capítulo, porque ele é riquíssimo. Realmente, a gente teria que gastar muito mais tempo, e a gente vai deixar o capítulo 6 para a próxima live, né? Mas eu quero desejar a vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a cada um de vocês, e vamos nos preparar com toda alegria para o nosso Natal, ok? Até a próxima live. Uma boa semana e, olha, vamos continuar lendo a introdução à nova ordem mundial. Obrigada. Guilherme. Bom, eu faço também minhas despedidas finais. Agradeço a audiência de todos os internautas que assistiram mais um capítulo sobre a análise desse livro estupendo que chama A Nova Ordem Mundial, escrito por Alexandre Costa, um brasileiro. Vamos apoiar a literatura brasileira. É um grande escritor que está entre nós, que está vivo e que tem que ser, assim como Olavo de Carvalho e tantos outros grandes, ser também prestigiado e também comprar, ser adquirido estes exemplares que tão bem escrito, tão bem formulado, e de anos de pesquisas, como ele bem diz no início desse livro, né? Ele, no início dos anos 2000, com o estopim, né? Ele teve um estalo no 11 de setembro e começou, desde ali, começar a vasculhar as origens daquele acontecimento e dos acontecimentos que antecederam esse fatídico atentado terrorista, né? Então, vale a pena adquirir esse exemplar.
Eu me despeço de todos vocês, convido a nos assistirem novamente na próxima segunda-feira, às 8h30, nesse mesmo canal. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Nós, mês passado, alcançamos a marca de 200 inscritos no nosso canal e esperamos, nesse ano que entrar, minimamente dobrá-la. Dobrar esse número é uma expectativa até que baixa ainda, né? Porque nós temos esse canal, se não me engano, há já 6 meses, e em 6 meses conseguimos 200 inscritos. E caso então você ainda não seja, se inscreva, siga no Instagram, e o endereço é conservador, ou melhor, Conservadores do Universo, né? Esse, tudo junto, sem ponto. Nós temos o Twitter, que é C do Universo, e temos o canal do YouTube também. Ative o sininho para receber as notificações e curta e compartilhe esse vídeo que você assiste, para que outras pessoas possam ter acesso às informações que você está tendo acesso agora. Muito obrigado, boa noite e bom descanso. Obrigado, Claire. Obrigada por tudo. Até a semana, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.